irmãos, a paz, está começando um culto online. Eu quero que você interaja, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, no seu sofá, na sua sala, no seu quarto. Se você estiver com o seu smartphone, interaja conosco. Em nome de Jesus, vamos celebrar o Senhor com as palmas. Vamos declarar: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Declare: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Nós falamos, Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 145: perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome com verdade. Declara o Senhor nessa noite: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. E todos os povos se exaltarão de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Só no Senhor você declara que Ele é bom o tempo todo. Declara comigo: Deus é bom o tempo todo. Diz: o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Mas também Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Em todo tempo, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Celebra o Senhor. Aleluia. Todavia eu me alegrarei da Tua presença, Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios, Senhor. Oh, nada pode ditar o nível da tua oração, as circunstâncias, os problemas não podem ditar o nível da tua fé, meu irmão. Seja onde você estiver, se levante, abra os seus lábios e invoque o nome do Senhor nesse tempo. Clame e adore a Ele nesse tempo, em nome de Jesus.
Senhor está no controle de tudo. O Senhor não é pego de surpresa por nada, Senhor. Nada te pega de surpresa, Senhor. O Senhor está no controle. Ainda que nós venhamos passar por águas, elas não vão nos submergir. Se passarmos por fogo não nos queimará. Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós iremos continuar te louvando. Nós iremos continuar te adorando, Senhor. Até que venha o teu de repente. Nós iremos te adorar até que o Senhor venha. Levanta suas vozes e declare. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. querido irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para levar a palavra de Deus até o seu coração. Depois de participarmos
de um louvor maravilhoso, onde com certeza os céus desceu até aqui e alcançou você aí. Não sei onde você está, talvez na sua casa, no seu trabalho. Eu tenho certeza que a unção poderosa de Deus alcançou a sua vida. Eu quero convidar a você se você puder, apanhar na sua Bíblia, e nós vamos agora ter um tempo de ministração da poderosa palavra de Deus. E neste momento eu quero ler aqui com você um texto muito conhecido de todos nós, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 em diante, e nos diz a palavra de Deus: logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Disse-lhe, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mas, sentindo o vento ao contrário, ele clama: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Senhor Deus e Pai, que nesses momentos em que iremos ministrar a Tua palavra, essa palavra possa alcançar o coração deste homem e desta mulher, porque esta é a Sua vontade. Amém. Querido irmãos, o tema dessa mensagem é enfrentando a tempestade e crescendo na fé. Gostaria que você guardasse esse tema: enfrentando a tempestade e crescendo na fé. E nesse texto, que é um texto muito conhecido de todos nós, o Espírito Santo de Deus trouxe 6 pontos nesse texto que eu quero compartilhar com você. No primeiro momento, eu quero explicar a pressa de Jesus em despedir os discípulos da multidão. E isso me chamou muito a minha atenção. Jesus, ele tem uma pressa em despedir a multidão e também mandar os seus discípulos entrar no barco e ir adiante. A jornada era longa. Jesus ainda tinha muitas cruzadas para fazer com seus discípulos. A palavra de Deus nos diz que a multidão
desejava coroar Jesus como seu rei. E isso está registrado lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, nos versos 14 e também 14 e 15, nos fala que o interesse da multidão era coroar Jesus como rei. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo por Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. E eu quero falar com você um pouco sobre isto. A palavra do Senhor nos mostra claramente que se os discípulos não houvessem partido, se os discípulos não houvessem partido, certamente teriam apoiado a essas multidões, teriam comprado a ideia da multidão, dessas multidões, em fazer Jesus Cristo rei. Mas Jesus Cristo, ele sabia que esta não era a vontade de Deus, não era o seu plano, não era a sua missão ser coroado como rei na terra. E Jesus Cristo sabia também que os discípulos, por não estarem ainda completamente convertidos, por não entenderem plenamente a sua vontade, poderiam apoiar aquelas multidões, e mais que depressa, para protegê-los da intenção da multidão, Jesus Cristo pede aos seus discípulos que entrem agora dentro do barco e sigam o caminho. Logo em seguida, ele sobe ao monte para orar a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que os discípulos estão seguindo o caminho. Jesus Cristo despede um pouco a multidão e vai orar. E eu quero então começar a falar com vocês sobre os 6 pontos, 6 itens nessa mensagem, que muito me chamou a atenção. O primeiro, ele nos trouxe até aqui. O Senhor Jesus Cristo havia conduzido os seus discípulos até aquele ponto em alto mar. Eu quero que você entenda de uma coisa: a tempestade, ela só veio porque os discípulos estavam dentro da vontade de Deus. Que é isso, pastor? Sim, a tempestade só veio porque os discípulos estavam dentro da vontade de Deus. Eles não estavam como Jonas, que estava fugindo da vontade do Senhor Deus. Jonas fugiu de uma missão. E aqui nesse texto nós temos os discípulos enfrentando uma tempestade porque estavam dentro da vontade de Deus. Jesus Cristo sabia que uma tempestade estava por vir. Jesus Cristo era Senhor de todas as coisas. Ele sabia que aquela tempestade estava chegando. Os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade, dentro da vontade de Deus, do que em terra com as multidões. Vejam que impressionante. Eles estavam mais seguros dentro da tempestade, mas na vontade de Deus, do que fora da tempestade, junto das multidões. E esse texto nos fala que nesse momento Jesus Cristo já está orando e os discípulos estão agora dentro do barco, avançando mar adentro. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão
sobre isso que nós estamos falando aqui nesse momento. Não julgue a sua segurança apenas com base nas circunstâncias. Existem circunstâncias, existem momentos que nós atravessamos em nossa vida e que nós achamos que iremos naufragar, achamos que iremos perecer, mas precisamos ter a certeza que, por estarmos dentro da vontade de Deus, nenhum mal nos sucederá. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra na sua alma, no seu espírito? É a primeira coisa que eu gostaria que você aprendesse nesse texto, é que quando você está dentro da vontade de Deus, mesmo que venha uma tempestade sobre a sua vida, nenhum mal te alcançará. Essa tempestade não é para te destruir, não é para te arruinar, mas é para te proteger de situações desconhecidas que talvez os seus olhos não puderam enxergar. O segundo ponto é que, ao ler a Bíblia, nós descobrimos que há dois tipos de tempestade que nos alcançam. A primeira tempestade são as que vêm para a correção da nossa vida. Essa primeira tempestade, ela vem para nos corrigir, quando Deus nos disciplina. A segunda tempestade, ela vem para nos aperfeiçoar. Preste atenção nisso. Ela vem para nos aperfeiçoar, quando Deus nos ajuda a crescer. É a segunda tempestade. Ela vem para me aperfeiçoar, ela vem para aperfeiçoar você, e é Deus te ajudando a crescer no conhecimento dele. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido, e portanto ele deveria ser corrigido por Deus. Talvez o Senhor possa estar corrigindo alguns de nós nesse momento por um motivo de uma desobediência, sabe? Não sei, mas aqui também nos fala que os discípulos enfrentaram essa tempestade porque haviam obedecido a Jesus. A obediência dos discípulos a Jesus os conduziu, os levou a uma tempestade. Cristo precisava aperfeiçoar os seus discípulos. Cristo precisava aumentar a fé dos seus discípulos. Precisava trazer uma confiança maior aos seus discípulos. E a palavra do Senhor nos fala, nesse momento, que essa tempestade que os discípulos estavam passando é para o aperfeiçoamento da fé deles, era para o crescimento deles em Cristo Jesus. O Senhor, Ele quer que nós cresçamos no conhecimento, o Senhor quer que cresçamos na graça, e as tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. E diante de toda a tempestade que você enfrenta dentro da vontade de Deus, é para que você esteja mais forte espiritualmente. Eu gostaria que você aprendesse isso nesse texto. Muitos de nós, irmãos, achamos que estar obedecendo à vontade de Deus significa navegar em águas tranquilas. Muitos pensamos assim, muitos de nós pensamos assim: estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo aquilo para o qual fui chamado, então eu vou andar em águas tranquilas. Mas eu quero que você entenda algo. A palavra do Senhor nos fala lá em Romanos, no capítulo 8, João capítulo 6, no versículo 33, a palavra do Senhor, ela nos fala: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas o Senhor também nos fala que no mundo nós teríamos aflições. Talvez você esteja tendo aflição, mas o Senhor é contigo. Se você crer,
eu gostaria que você guardasse essa palavra ao seu coração. Um outro ponto muito importante nessa mensagem é que Ele está orando por nós. Jesus Cristo está intercedendo por cada um de nós, independentemente do momento que estamos vivendo, das tempestades que estamos passando. Nós temos um intercessor. Essa cena dos discípulos no barco retrata a igreja de hoje, retrata a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. Sabe, irmãos, a igreja está passando por um momento em que ela está sendo cuidada e tratada pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele está nesse momento assentado à direita de Deus, mas Ele está intercedendo por mim, Ele está intercedendo por você. Tudo isso que está acontecendo no momento presente no mundo vai passar, tem os seus dias contados. E quando esse caos passar, a igreja do Senhor estará mais viva, estará mais forte e estará mais poderosa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Amém. Glória a Deus por isso. E é nessa palavra que nós temos que nos firmar. Um outro ponto que nós conseguimos enxergar dentro desse texto é que Ele virá até nós. Jesus Cristo virá até nós. Jesus Cristo não colocou os discípulos dentro daquela embarcação e iria abandoná-los. Não, o Senhor não nos abandona. Ele diz na sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes, irmãos, temos a impressão de que Jesus nos abandonou. Muitas vezes temos essa impressão que Ele nos abandonou, e principalmente no momento em que a tempestade está mais forte, vindo com mais ímpeto em nossa direção. Achamos que Jesus nos abandonou, achamos que Ele se esqueceu de nós, mas Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades. Aquete o seu coração, aquete a sua alma, aquete o seu espírito, porque o Senhor não te abandonou. O Senhor tem muito para tratar com você. Essa tempestade que você está passando na tua vida, no teu ministério, essa tempestade que está sobre a face da terra, vai passar. E eu gostaria que você cresce nessa palavra. O que muito me chama a atenção aqui nesse texto é que Jesus Cristo esperou o barco estar o mais distante possível da terra. Ele esperou o barco estar bem a mar adentro. E os discípulos naquele momento que estavam sobre aquela forte tempestade, e olha que estava naquele barco 7 homens que eram pescadores, tinham grandes experiências, mas talvez aqueles homens nunca tinham atravessado uma tempestade. A primeira tempestade que eles enfrentaram, Jesus Cristo estava com eles no barco, mas agora eles estavam sozinhos, enfrentando uma grande tempestade. E Jesus Cristo espera que o barco se distancie bastante da praia. Não havia nenhum recurso humano para aqueles homens naquele momento. Não havia mais nenhum recurso, não havia mais esperança do ponto de vista humano. E é nessas horas, quando não há mais esperança do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, para as tempestades que nós enfrentamos, é que Jesus vem ao nosso encontro, é que Jesus vem em nossa direção. Possa ser que nesse momento que você está me ouvindo, Jesus esteja caminhando na sua direção. Talvez você esteja já sem forças, pensando em parar, mas Jesus está caminhando na sua direção. Não desista, não desista, aguente um pouco mais, aguente um pouco mais. Jesus está indo na sua direção. Jesus andou sobre as águas, irmãos.
E eu fico aqui parado e pensando, Jesus andou sobre as águas para mostrar aos seus discípulos que a coisa que eles mais temiam naquele momento, que era o mar, aquilo que eles mais temiam naquele momento, era um caminho para Jesus chegar até eles, era um caminho para Jesus estar mais perto deles. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu tenho uma palavra para Jesus na sua vida nesse momento. O que você mais está temendo nesse momento, o que está tirando o teu sono, o que está tirando a sua tranquilidade, é um caminho para Jesus chegar até você. Creia nisso. É um caminho para o Senhor te alcançar. É um caminho para que você saiba que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e que Ele não errou quando te escolheu. E Ele vai agora ao encontro dos seus discípulos. E isso é muito interessante. Jesus está vindo ao meu encontro. Jesus está vindo ao seu encontro. O outro ponto interessante dessa mensagem é que Ele nos ajudará a crescer. Aleluias, glória a Deus. Ele nos ajudará a crescer. Esse era o propósito daquela tempestade: ajudar os discípulos a crescer. Crescer na fé, ter segurança em Deus. Aquela tempestade não era para outra coisa a não ser isto. Um dia Jesus teria que deixá-los. Um dia Jesus não mais iria estar com eles, e eles precisavam estar fortalecidos, eles precisavam ter muitas experiências, sabe? E essas experiências que Jesus os fez passar foi para fortalecer a fé de cada um dos seus discípulos. As tempestades que nós enfrentamos é para fortalecer a nossa fé, é para termos a certeza de que seremos vencedores, é para ter a certeza que será mais um troféu colocado em nossa prateleira. O que é o seu maior problema nessa noite, e eu quero que você celebre, será a sua maior vitória amanhã. Você crê nessa palavra? Glória a Deus por isso. Outro ponto que me chama muita atenção nesse texto é que Ele nos ajudará até o fim. Aleluia. Ele te ajudará até o fim. Ele não vai deixar você. A experiência de Pedro foi uma bênção, irmãos, não somente para ele, mas para todos os discípulos que estavam ali. Foi uma experiência em comum. Pedro viveu uma experiência muito grande. Ele ousou em andar em meio a uma tempestade. A tempestade não pode te parar. A tempestade não pode aprisionar você. Ignore a tempestade. Ignore a tempestade que está sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, e continue a andar. Não pare. E ele vive essa experiência. Quem permanece no barco não tem a experiência de andar sobre as águas como Pedro andou. Tudo bem, em algum momento ele se empolgou porque estava andando sobre as águas, e ele tinha dois caminhos naquele momento. O primeiro caminho era manter-se olhando para Cristo, e o segundo era se empolgar com aquele grande momento. E ele se empolgou com aquele grande momento e tirou os olhos de Jesus, e ele começa a naufragar. Sabe, às vezes nós confiamos muito na nossa força, confiamos muito nos nossos diplomas, tiramos os nossos olhos de Cristo,
E quando nós tiramos os olhos de Cristo, podemos também naufragar. Mas o que me chama a atenção aqui em Pedro é quando ele começa a afundar. Ele teve uma humildade de gritar por Jesus. Ele não esperou se afogar. Ele não esperou as últimas circunstâncias. Ele voltou a olhar para o mestre. E o mestre mais que depressa segurou em suas mãos e o trouxe para si. Eu quero que você entenda isso. Não espere que a tempestade te envolva de tal maneira que você seja submergido por ela. Clame pelo nome que está acima de todos os nomes. Clame pelo nome que tem poder sobre todas as tempestades, que é Jesus. E esse nome virá em sua direção e te alcançará. E eu quero fechar essa mensagem dizendo para você uma coisa: Jesus Cristo agora entra no barco com os discípulos, e a palavra do Senhor nos diz que o barco chega até Genezaré, perto de Cafarnaum. Jesus Cristo chega naquela cidade. Ali Jesus Cristo cura muitas pessoas. Ali Jesus Cristo liberta muitas pessoas dos seus males, das suas fraquezas, dos seus traumas. Paralíticos andaram, cegos enxergaram. Mas eu faço uma pergunta: será que aquelas pessoas souberam que Jesus Cristo enfrentou uma tempestade para chegar até eles? Será que eles tomaram essa consciência do que Jesus e os discípulos enfrentaram para chegar até eles? Sabe, irmãos, eu gostaria que você refletisse um pouco isso. Talvez você não sabe o que seu líder enfrenta para poder chegar até você com uma palavra de Deus. Você não sabe as tempestades que cada um enfrenta. As pessoas, elas têm vidas diferentes, mas acima de tudo, elas são protegidas e guardadas por Deus. E essa palavra, ela também quer dizer para mim, e ela quer dizer para você, que Jesus enfrentou uma tempestade de juízo dos homens, esvaiu-se em sangue na cruz do Calvário, para que eu e você não precisássemos enfrentar ou passar pelo juízo de Deus. Quando os discípulos receberam Jesus no barco, eles não tiveram outra opção a não ser dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor Jesus. Em meio a essa tempestade, em meio a esse vento, dobre o seu joelho, adore o Senhor Jesus e entenda que Jesus enfrentou uma tempestade, Jesus enfrentou o juízo dos homens, para que eu e você não precisássemos enfrentar o juízo de Deus. Que o Senhor te guarde nesses dias, que o Senhor te abençoe, e entenda que tudo isso vai passar, e a igreja do Senhor estará mais forte e mais poderosa. Você que foi alcançado por essa palavra, visite a nossa igreja. Nós temos aqui toda uma estrutura para te receber. Nós temos aqui pastores de excelência, líderes de excelência, que vai trazer uma palavra até você, que vai trazer a presença e a graça de Deus até a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz, irmãos. Nesse momento eu quero orar por você. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho e amado Jesus Cristo, eu quero orar por esse que foi alcançado por essa palavra. Isaías disse que a tua palavra não volta vazia, sem
suficiente realizar o desejo que há no seu coração. Senhor, que essa palavra possa ter acalmado o coração desse homem, o coração desta mulher. Senhor Deus e Pai, eu abençoo essa casa, essa empresa. Eu abençoo todos que estão aqui, que receberam essa palavra. Senhor, em nome do Teu Filho e amado Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção.